Sempre quando a gente faz terapia de casal, a intenção inicial no começo do processo ali terapêutico é entender, o que eles pensam, quais são suas dores, suas demandas. Então a gente conversa primeiro com um, depois a gente conversa com outro, e aí depois nós sentamos os três ali para podermos falar sobre essas dores e demandas. Interessante é que eu tenho ouvido muito isso. Vem o primeiro, o marido vem e fala, olha, eu acho que o grande problema é que a minha esposa é narcisista. Só que quando a esposa vem, ela fala que o grande problema é que o marido é narcisista. É interessante porque o Oscar Wilde, ele traz uma poesia da morte do Narciso. E ele fala que quando o Narciso morreu, o rio de água doce se torna uma taça de água salgada, chorando a morte do Narciso. E que as ninfas vão até o rio para consolá-lo. E quando elas chegam, elas falam, nossa, a gente sabe como deve estar sendo difícil para você, porque Narciso era tão belo. E o rio responde, Narciso era belo. E aí as ninfas falam, poxa, quem melhor do que você para saber se Narciso era belo ou não? Porque pela gente ele só passava. Quando ele ia até as tuas águas para passar o dia vendo o rosto dele sendo refletido. E aí o rio responde, eu só amava Narciso, porque todas as vezes que ele se deitava diante das minhas águas, para ver o rosto dele refletido em mim, eu podia ver a beleza das minhas águas refletida nos olhos dele. Olha só, para Oscar Wilde, até o rio era narcisista. E eu penso muito que a gente tem vivido, sim, relacionamentos narcísicos, onde ora um é Narciso, o outro é o rio, e num outro momento, um é o rio, o outro é Narciso. Porque a gente precisa entender que para que esse complexo narcísico ele seja estabelecido, sempre é necessário um segundo objeto, que é o rio. É o rio que alimenta a vaidade do narciso. Só que o que eu percebo também é que muitas vezes o que a gente confunde é narcisismo com egocentrismo. O grande problema é que a maioria das pessoas, e todos eu acho que em algum momento, acabam sempre se colocando no centro. Isso parte ali, às vezes, de questões da primeira infância, aonde o bebê ele começa a se relacionar com as pessoas, como ele se relaciona com os objetos. Né? E se essa transição dele ali para aquela percepção de que ele é um indivíduo, dentro de tantos outros, ele continua ao decorrer da vida se relacionando com as pessoas como ele se relaciona com os objetos. E a medida desse relacionamento é proporcional à medida do afeto. Afeto não é só carinho, mas afeto é tudo aquilo que afeta. Então, nesse relacionamento de objetos, quando o objeto de desejo, o objeto de satisfação, o rio do Narciso, ele não corresponde, é como se Narciso deitasse diante do rio e aquele rio estivesse opaco, barrento, e Narciso não conseguisse mais enxergar o rosto dele ali. E aí a satisfação é interrompida. Quando isso acontece, as pessoas não são mais úteis. Então, no relacionamento objetal, é necessária também a utilidade do objeto. Se o objeto não é útil, ele não é necessário. Só que nesses relacionamentos objetais não é que um é o sujeito e o outro é o objeto. Não é? Um é o sujeito e o outro é o objeto, mas o objeto do sujeito é sujeito do objeto. Então, esses papéis vão sendo trocados em todo o tempo. Então, quando a pessoa fala assim, a pessoa me traiu, traiu minha confiança. Não traiu a confiança. Traiu a expectativa que ela tinha naquele objeto. Traiu a expectativa que ela tinha que aquele canal de satisfação ia se manter intacto. A gente precisa entender. Eu acho que a gente está muito taxando, rotulando as pessoas. E nos rotulando também o tempo inteiro. E por que a gente vai rotulando o outro e nos rotulando? Por um único problema: identidade. Nós não conseguimos perceber a nossa identidade, nós não conseguimos nos perceber como indivíduos íntegros e suficientes. Porque é só a partir daí que eu consigo me relacionar com um outro, não mais nesse relacionamento de objeto, mas relacionamento de pessoas, comunhão, aonde não vai existir a utilidade do outro. Esse é o ponto. E eu queria que a gente pensasse sobre isso. Quantos dos meus relacionamentos estão sendo relacionamentos úteis? Às vezes a gente vê a mãe falar assim, nossa, eu amo meu filho eternamente, é um amor além da vida, tal, mas aí o filho faz alguma coisa errada, você me envergonhou, você me traiu, você falhou comigo.
Cadê o amor incondicional aí? Quando perde a utilidade, cria-se a condição para o amor. O mesmo caso nos relacionamentos conjugais. Nós somos felizes até que apareça um problema que faça com que o fluxo de satisfação seja interrompido. É muito louco, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia e para a igreja, o que a gente vê é que as pessoas estão na igreja buscando, na fé, um objeto de satisfação. E se essa satisfação não acontece, invalida a minha fé. E aí eu vou trocando de objeto, até o momento que nenhum objeto me satisfaz. E aí eu me torno um desigrejado. O que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela não sugere nem propõe pra gente uma vida de prazeres. Não nesse momento. E não prazeres pessoais. Porque o que a Bíblia nos convida é para conhecermos a Deus e desfrutarmos da sua glória e do seu gozo. Então, é esse o prazer que a Bíblia nos convida. Ainda mais, né? Ela fala que no mundo a gente vai ter aflição, sim. Né? O passar pela dor é algo que tá assim, não é privilégio de poucos, não. O passar pela dor é algo comum a todos, onde e é essa corrupção, é essa maldade que está em nós, que nos faz muitas vezes nos perceber melhor do que o outro. E quando a gente não se percebe melhor do que o outro, o que a gente faz? A gente tenta achar a miséria do outro, potencializar a miséria do outro, porque aí a gente torna a nossa vida menos miserável. O problema, então, não está no narcisismo. O problema está nesse egocentrismo que a gente vive. Porque a gente não sabe quem a gente é. Então a gente fica tentando de uma forma insustentável manter a integridade do nosso ego. Mas não do nosso ego real, do nosso ideal de eu, daquilo que a gente quer que as pessoas pensem sobre nós, para que a gente possa continuar num relacionamento com esses objetos que a gente se relaciona. E aí a gente vive um efeito camaleão, onde a gente nunca sabe quem a gente é. A gente vai sempre estar vivendo rótulos. Para a gente conhecer a nossa identidade, a gente precisa começar a tirar os olhos de nós mesmos, sair do centro, perceber as nossas fraquezas, perceber as nossas dificuldades, nos identificarmos com Cristo. Porque aí nós vamos conhecer aquele que nos amou de tal maneira, constrangidos por esse amor, nós vamos nos entregar na sua graça e vamos desejar que todos possam ter acesso a esse amor. E a gente quebra esse vínculo de codependência e a gente vive uma vida de comunhão. Percebe? Aí é que está o grande sacado. Quando a gente vive relacionamento onde o eu ideal está no centro, a gente vai viver esse egocentrismo onde um é Narciso, o outro é o Rio, um é Narciso, o outro é o Rio. É um relacionamento de codependência. E essa codependência, ela só vai ser quebrada quando eu me conheço, eu sei quem eu sou e eu me torno íntegro em mim mesmo e percebo que eu preciso do outro. Não por uma dependência, mas por uma relação de amor, porque eu sou relacional. Eu fui criado um ser relacional. E aí eu saio da codependência para a comunhão dos afetos, para a conexão, para a koinonia. É isso que eu queria falar para você hoje. Eu queria que você pensasse sobre isso.